Bem-vindos a mais uma entrevista do JTV. Reforçar a participação dos jovens na política é um tema que está na agenda europeia e internacional para o desenvolvimento, mas em Portugal mais de metade dos portugueses entre os 15 e os 24 anos não revelam qualquer interesse na política. Isto segundo um estudo que foi encomendado pela Presidência da República em 2015. Comigo tenho o deputado mais novo da Assembleia da República, que é também o secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, para nos falar sobre a importância dos jovens na política. Miguel, muito obrigada desde já por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. Em 2019, quando foram eleitos os deputados que estão agora representados no Parlamento, havia 10 deputados com menos de 30 anos de idade, sendo que hoje, quase 2 anos depois das legislativas, são apenas 5 os deputados sub-30. Quer isto dizer que apenas 2% dos 230 deputados que estão na Assembleia têm menos de 30 anos. Pode dizer-se que os jovens estão subrepresentados no Parlamento? Nestas eleições legislativas tivemos um aumento muito assinalável do número de jovens que foram eleitos deputados. Na parte do Partido Socialista, nós conseguimos passar de termos 3 deputados eleitos no âmbito da Juventude Socialista para termos 7. E esse aumento na representatividade dos jovens já permitiu conquistar um conjunto de avanços muito assinaláveis, desde logo o alargamento do IRS jovem aos jovens trabalhadores estudantes, com um rendimento totalmente isento de IRS nos trabalhadores estudantes até ao limite anual de 5 vezes o indexante de apoios sociais, uma redução e uma maior divisão das propinas ao longo dos meses, um aumento do financiamento do Porta 65, uma renovação daquilo que é o programa de apoio aos contratos sem termo, entre vários outros temas que temos trazido. E, portanto, aquilo que acho que podemos concluir é que sim, estamos com mais jovens no Parlamento, sim, ter jovens no Parlamento faz com que assuntos jovens venham a ser mais discutidos no Parlamento e sim faz com que medidas que apoiam os jovens sejam mais adotadas pelo Parlamento. Ainda no início desta pandemia tivemos a questão das moratórias no pagamento das rendas da habitação e, por proposta dos deputados da Juventude Socialista, incluímos os estudantes deslocados, que muitas vezes têm que pagar quartos. Neste âmbito das moratórias, incluímos também um novo olhar sobre aquelas que são as bolsas, sobre aquilo que é a frequência do ensino superior, criando aqui mais medidas de apoio. E ainda há poucas semanas atrás entregámos um novo projeto que visa garantir que também neste ano letivo temos estas medidas salvaguardadas para que os jovens estudantes do ensino superior não sejam as vítimas devido à condição da pandemia. E, portanto, podemos ter esperanças que, de facto, no resto desta legislatura, que esperamos que seja levada até ao fim, consigamos avançar mais medidas no sentido de termos um ensino superior gratuito e com acesso democrático, de conseguirmos ter trabalho com menos precariedade e menos desemprego jovem, conseguirmos ter mais direito à habitação. Isto são conquistas que temos vindo a afirmar e que temos ainda muita coisa para fazer para conseguirmos, até ao final da legislatura, ter mais e bons avanços. Mas ainda assim há uma subrepresentação, tendo em conta que são apenas 2% dos deputados atualmente que têm menos de 30 anos. Acha que essa subrepresentação, de certa forma, também explica aquilo que é a baixa afluência dos jovens portugueses às urnas quando é a altura de eleições, tendo em conta aquilo que são os dados da abstenção das últimas eleições? Acha que há aqui uma razão e efeito, digamos assim, uma explicação para isto? Se reconhecemos que ter deputados jovens faz diferença para que se resolvam problemas dos jovens, então sem dúvida que termos mais deputados jovens poderá ser aqui algo útil no sentido de nós conseguirmos levar mais jovens a votar. Eu não acho que os jovens não participem porque não estão interessados. Eu acho que a política muitas vezes se afastou dos jovens. Isso não significa só não escolher protagonistas jovens. Até porque, na minha visão de fazer política, o protagonismo, ao ser protagonista, é o menos importante. O que interessa é mesmo que a política consiga falar daqueles que são os desafios que nós vivemos, como um jovem, repara, a sair do ensino secundário, as dificuldades que tem para poder entrar no ensino superior, para poder escolher o curso que lhe interessa, quando sai do ensino superior e aqueles que não vão sequer para o ensino superior, poderem ter um início de carreira que não seja com um contrato precário, às vezes até com recibos verdes, que consiga sair de casa dos pais sem ser só aos 30 anos, às vezes até mais tarde, de conseguirmos, se quisermos constituir família,
não temos que pagar uma fortuna por uma creche, por exemplo, para podermos trabalhar e conciliar isso com uma vida familiar. E, portanto, acho que há muitos desafios que precisam de respostas e que não têm sido respondidos. Ao mesmo tempo, temos uma forma de fazer política, muitas vezes nos partidos tradicionais, que precisa de ser atualizada, precisa de ser modernizada. E isso é uma das coisas que nós temos tentado fazer nestes primeiros 100 dias no nosso mandato, tempo de agir na Juventude Socialista. Porque, de facto, nós temos que conseguir, por um lado, comunicar de forma mais interativa. Hoje em dia não se aceita mais esta lógica de termos só os políticos a falar e os políticos não ouvirem aquilo que os cidadãos têm para dizer. E nós, a nossa geração, que estamos nas redes sociais sempre a dar opiniões, ainda menos aceitamos isso. Mas, além da questão da comunicação, acho que mesmo a própria atividade política tem que procurar ser mais capacitada, mais participativa e mais transformadora. Nós temos que conseguir dar a quem quer participar politicamente as ferramentas para poderem saber do que falam, porque a nossa geração não está disponível para falar um bocado só para mandar postas de pescado. E por isso nós temos já na JS iniciado um plano de formação que visa capacitar os nossos militantes, mas também os simpatizantes, é aberto ao público, sobre o que é que nós pensamos em termos de pensamento filosófico, pensamento político, pensamento económico, porque é importante que saibamos do que falamos. Temos uma participação mais democrática, ou seja, nos nossos eventos ouvirmos em primeiro lugar, em vez de termos só oradores a falar. E tivemos um fórum Vencer o Futuro, cujo o cerne foi ouvir quem estava lá, e tivemos, aliás, membros do governo que tiveram, durante um longo período de tempo, a ouvir o que os militantes e simpatizantes da Juventude Socialista tinham para dizer, as suas ideias. E depois o terceiro ponto que acho que é fundamental, que é pegar nessas ideias e fazer com elas qualquer coisa. E nós temos já neste período iniciado essa tarefa. Estamos a finalizar uma agenda para a década, que chamamos de Agenda Vencer o Futuro, com um conjunto de grandes reformas para o país, mas temos também um conjunto de outras propostas, e designadamente a integração, por exemplo, dos jovens advogados, da Caixa de Previdência e dos advogados solicitadores na Segurança Social. É uma proposta que vem dos jovens que são obrigados a contribuir, mesmo não tendo rendimentos nesta área. Mas, por exemplo, paralelamente, estamos a desenvolver uma proposta no sentido de combater o desemprego jovem, fornecendo neste período tanta falta de procura no mercado de trabalho, uma espécie de ponte que consiga nos permitir à nossa geração atravessar este período difícil. Porque o que nós sabemos através dos estudos internacionais é que cada dia, cada mês que passa no desemprego, a nossa geração perde empregabilidade e perde capacidade de gerar rendimento, e portanto nós temos que fornecer esta ponte sem demoras para que a nossa geração não seja tão afetada pela crise. E portanto temos várias outras propostas que temos vindo a desenvolver e que nascem a partir das ideias dos militantes. E isto para dizer o quê, Joana? Nós, se queremos envolver os jovens, não pode ser só envolvê-los para abanar bandeiras ou entregar folhetos. Temos que envolvê-los a partir das suas ideias, das suas preocupações, e dar-lhes as ferramentas para que a sua participação tenha um impacto na sociedade. E é isso que apenas nestes 100 dias já começámos a fazer. Falou que, enquanto secretário-geral da Juventude Socialista, tem defendido um conjunto de investimentos e reformas. Pergunto-lhe que investimentos e reformas é que são esses e de que forma é que eles podem ajudar o país a superar os bloqueios estruturais ao seu desenvolvimento? Nós, em Portugal, temos vários grandes desafios estruturais. Eu realçava, sem dúvida, a questão das qualificações e da falta de inovação. Portugal tem ainda uma taxa de investimento em investigação e desenvolvimento abaixo da União Europeia, apesar de termos finalmente passado a sermos inovadores fortes. E a nossa visão é que, se nós queremos ter uma economia que paga à nossa geração e a todas as gerações empregos dignos, com salários bons, que não empurrem a nossa geração para outros países, para emigrar para outros países. E repare, nós achamos que o talento de um jovem português não deve nada ao talento de um jovem luxemburguês. Portanto, para nós conseguirmos fixar a nossa geração cá em Portugal, nós precisamos de uma nova economia. Essa economia tem que ser assente na inovação. Porque é isso que vai nos permitir, em termos internacionais, competir através do valor acrescentado e não através do baixo preço. E por isso o que nós queremos é um forte investimento no ensino, um forte investimento na inovação, na ligação entre a inovação nas universidades, nos centros de investigação e nas empresas, porque é essa ligação que vai depois gerar valor nos mercados internacionais. E por isso
acreditamos nesse forte investimento e acreditamos que para isso nós precisamos de tornar o ensino em todos os ciclos gratuito e plenamente democrático, de eliminar as barreiras de acesso que existem ainda em termos das condições económicas que cada um de nós tem em poder ir estudar. Depois entendemos que, a par disso, se nós queremos verdadeiramente incentivar um jovem trabalhador, aquele inova, aquele aprenda e tome conhecimento sobre o seu trabalho, não pode ter um emprego precário em que de um dia para o outro pode ser mandado embora. Temos que dar condições de efetividade para que, tanto do lado da empresa como do lado do trabalhador, haja aqui um interesse em investir nessa relação de trabalho. E isso é uma clara noção que nós temos, por isso queremos reformar as leis laborais e defendemos essa reforma, não só na questão do teletrabalho e do direito a desligar, mas mais profundamente para combater a precariedade jovem. Uma das coisas que nós temos plena consciência é que não podemos permitir que haja uma impunidade no mercado de trabalho. Nós temos que dar à autoridade as condições de trabalho, como demos nesta pandemia, as condições para que, perante uma ilegalidade, perante um desrespeito às leis laborais, ela poder travar essas ilegalidades, como, por exemplo, um GNR ou um PSP no meio da estrada, no espaço, estivemos a falar ao telefone enquanto estamos a conduzir. E bem, portanto, se já foi isso permitido nesta pandemia, nós entendemos que é preciso tornar permanente e tornar efetiva essa capacidade mais musculada para proteger os direitos laborais, porque esses direitos laborais não são só direitos dos trabalhadores. São uma ferramenta indispensável para termos uma economia mais competitiva e mais inovadora. Depois, falando do futuro, nós entendemos que é preciso afirmarmos um país mais digital e mais sustentável do ponto de vista climático. E por isso temos nos empenhado em defender propostas do âmbito da Lei de Bases do Clima. E a proposta de que eu sou um dos coautores e em que a JTS se empenhou fortemente foi considerada pela Associação Zero a mais completa de todos os projetos que neste momento estão a ser considerados no Parlamento. E isso deve-se a uma visão que nós entendemos que a transição climática tem que ser justa e tem que ser transversal a todos os setores da economia. E para isso precisamos de instrumentos fortes, de metas vinculativas e de um sistema de planeamento e de avaliação alicerçado em pensamento científico e independente e numa aprovação na Assembleia da República, uma consulta larga e que inclua os jovens, desde logo no projeto de Lei de Base do Clima, para que nós possamos ter um papel ativo em acelerar a transição climática. Não há empregos, não há futuro para a nossa geração num planeta destruído pelo caos climático. E por isso nós defendemos que é preciso acelerar a nossa ambição, a nossa ação climática nestas matérias. A par disso, achamos que é absolutamente fundamental combater a pandemia silenciosa da saúde mental e defendemos que, de facto, é preciso olharmos para a questão da habitação, das desigualdades económicas brutais, porque é um dos países mais desiguais em termos da Europa, e promover uma revolução fiscal com mais redistribuição, que consiga, de facto, assegurar justiça e mais crescimento. São apenas algumas das nossas propostas e teremos muitas mais na agenda Vencer o Futuro que vamos lançar durante o mês de abril. Falou sobre o feedback da Associação Ambientalista Zero. O que lhe pergunto é qual é que tem sido o feedback que tem recebido dos outros agentes sociais e económicos da sociedade? Há uma grande preocupação em que a transição ecológica não seja mais penalizadora para quem é mais pobre. E nós temos que ver isso por vários prismas. Desde logo na esfera do trabalho, assegurando que, por exemplo, aquilo que se passou com a refinaria de Matosinhos não sucede, ou seja, que as pessoas têm um caminho no sentido da sua requalificação, de poderem ter perspectivas de emprego, mesmo em aqueles setores que eventualmente são sujeitos à transição ecológica. A mesma coisa sucede, por exemplo, com a central termoelétrica de Sines e do PEC. A par disso, depois, que como consumidores, que nós tendo que pagar por aquilo que poluímos, que mesmo assim damos um suporte para que as pessoas com menos capacidades económicas que possam mesmo assim poder ter a sua vida e, portanto, por exemplo, na tarifa social da eletricidade, na tarifa social do gás, na tarifa social da água, que haja aqui mesmo assim um benefício económico para estas famílias. E, concretamente, por exemplo, o projeto do Partido Socialista prevê benefícios financeiros e fiscais para as famílias, não só que tenham menos capacidade, mas também as famílias que tenham consumos económicos mais sustentáveis do ponto de vista energético. E, em terceiro lugar, em termos
das nossas casas, ou seja, nós temos, e também dos nossos transportes, nós temos casas em que as pessoas no inverno passam muito frio e no verão passam muito calor. E isso afeta a produtividade quando estamos em teletrabalho, mas afeta também as condições de sobrevivência. E, portanto, nós entendemos que é preciso ter uma clara aposta no sentido de reabilitar as casas das pessoas. Temos aqui uma onda de reabilitação das casas. Isso passa por dar liquidez às pessoas, porque não é toda a gente que tem milhares de euros no banco para poder fazer uma reabilitação de uma casa, para meter janelas com vidros duplos, por exemplo, ou outros investimentos em melhorar o conforto térmico de uma casa. E, em segundo lugar, que isso vamos investir, por exemplo, em transportes públicos, para que eles possam dar às suas verdadeiras opções, no sentido de não se transportarem com o carro particular. E nós, ao longo dos últimos anos, temos investido muito em expandir a rede de transportes públicos. Nós, na JS, por exemplo, fizemos uma proposta para que os estudantes que estão no ensino superior profissional, nos cursos técnicos superiores profissionais, possam beneficiar dos passos de estudantes que anteriormente estavam excluídos. Mas ainda há muita coisa para fazer para que toda a gente possa ter um acesso não só económico, mas também a uma rede que seja adequada em termos de transportes públicos. E temos a esperança que, com a Lei de Base do Clima, com estes instrumentos muito fortes, conseguimos prever e investir adequadamente nos transportes públicos, na reabilitação de casas, para que as pessoas tenham, de facto, uma transição justa como cidadãos, como trabalhadores e como, naturalmente, consumidores de um conjunto de serviços energéticos. Obrigada, Miguel Costa Matos, pela presença no JETV. Acompanhe este e outros temas em jornaleconómico.pt. Até lá.